Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os dados de uma pesquisa que foi feita no estado de Goiás e que ouviu eleitores sobre as suas preferências para o governo do estado, para o Senado e também para a presidência da República. Eu quero trazer algumas reflexões, falar um pouco como está o cenário lá no estado, que é vizinho ao meu. Eu sou aqui de Minas Gerais e tenho muitos amigos em Goiás e vários deles acompanham o trabalho. Eu até agradeço o apoio de todos os goianos que estão aqui prestigiando o canal Politizando. E eu quero começar aqui pedindo a ajuda de quem chegou, não está inscrito no canal e que puder se inscrever, vai estar nos ajudando muito. Assim como ativar o sininho das notificações, também aqui deixar o like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comentar, compartilhar, tudo isso é fundamental para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, antes também de seguir, eu quero dizer que eu vou deixar aqui no comentário fixo um link que vai para as minhas redes sociais. Eu estou fazendo uma live todos os dias no meu Instagram às 12 horas e 2 minutos. E por que nesse horário? Porque eu sou candidato a deputado federal e o meu número é 1202. Então, todo dia, meio-dia e 2, estou lá no meu Instagram batendo papo, interagindo, respondendo perguntas, tirando ali algumas dúvidas. Então, a presença de vocês vai ser muito importante, mesmo quem não vota aqui em Minas, porque talvez esse vídeo chegará em muitas pessoas de Goiás. Mas muitos conhecem alguns parentes e amigos que moram e votam em Minas e que podem ser muito importantes nessa nossa caminhada rumo à Câmara dos Deputados. Como eu tenho falado sempre, eu atuarei como tenho atuado na pré e agora na campanha, ao lado do povo que trabalha, do povo que produz, do povo que mais precisa. E eu espero que vocês aí me ajudem, mesmo aqueles que não moram em Minas, serão fundamentais nessa nossa caminhada. Pessoal, é o seguinte então, vamos trazer primeiro os dados para o governo do estado. Ronaldo Caiado, que é o atual governador, tenta a reeleição, é da União Brasil, ele aparece com 47,7%, e nesse instituto, vamos comparar o mesmo instituto, ele cresceu 10,1% em relação ao último levantamento. Lembrando que essa pesquisa foi feita pelo Instituto Serpes, que ouviu 801 eleitores, esqueci de falar isso aqui no começo. Tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, Caiado, 47,7%, com um crescimento de 10,1%. Gustavo Mendanha, do Patriotas, ele tem 19,7%, cresceu 1 ponto. Major Vitor Hugo, do PL, partido de Bolsonaro, aparece com 3,7%, ele cresceu 0,6%. Cíntia Dias, do PSOL, aparece com 2,2%, cresceu 1,5%. Reinaldo Pantaleão, da UP, não estava na última pesquisa, aparece agora com 1,1%. Volmir Amado, do PT, aparece com 0,6%, ele tinha 0,4%. Edgar Diniz, do Partido Novo, também 0,6%, não havia pontuado na última pesquisa. Aqui a gente tem agora 18,2% que não responderam ou não sabem quem votar, e eles simplesmente aqui anulariam o voto 5,7% dos entrevistados. Nesse cenário, Ronaldo Caiado venceria no primeiro turno com uma ampla folga. Então tudo se encaminha nesse sentido do Caiado resolver a parada por lá no primeiro turno. E aqui o Major Vitor Hugo, que é o candidato de Bolsonaro por lá, aparece com 3,7%. O Volmir Amado, que é do PT, o candidato do Lula, com 0,6%. E o Ronaldo Caiado, ele é do União Brasil, partido que tem a candidata à presidência Soraya Tronic. E o Ronaldo Caiado lá em Goiás, ele tem o apoio do PDT de Ciro Gomes. Porém, o Caiado não está, digamos assim, fazendo campanha presidencial nesse primeiro turno. Ele tem focado apenas na sua própria campanha, mas eu conversei com alguns amigos goianos que me disseram, olha, se, por exemplo, tivermos um segundo turno com o Caiado tendo resolvido a sua situação no primeiro, pode ser que eventualmente ele se posicione num segundo turno, já que a sua vida lá estará, digamos assim, resolvida com a sua possível reeleição. Inclusive, o PDT, como apoia o governo Caiado lá e agora também a candidatura, se for, por exemplo, Ciro contra Lula, o Caiado ficaria ao lado de Ciro Gomes, mas no segundo turno. No primeiro há uma dúvida muito grande se o Caiado vai tomar posição ou não. Por enquanto, tem se mantido distante. Vamos trazer agora aqui cenários de segundo turno. Caiado derrotaria Gustavo Mendanha, 54,6% para o atual governador contra 28,1%. Num cenário contra Major Vitor Hugo, Caiado 60%, Major Vitor Hugo 13,7%. Vamos agora falar um pouco do Senado. Marconi Perillo, do PSDB, lidera com 24,7%, ele cresceu 5,7%. Em segundo lugar, delegado Valdir, da União Brasil.
ele aparece agora com 15,4, ele cresceu 2 em relação ao último levantamento. Aqui é importante destacar que então tem um cenário um pouco, digamos assim, mais indefinido para o Senado. O delegado Valdir, como é do partido do Ronaldo Caiado, pode ser que ele cresça mais aqui e se aproxime de Marconi Perillo, porém o Marconi foi quem mais cresceu em relação ao último levantamento. João Campos, do Republicano, 6%, ele oscilou para baixo 0,7%. Wilder Moraes, do PL, 4,7%, cresceu 1,3%. Vilmar Rocha, do PSD, não estava na última, agora aparece com 3,6%. Alexandre Baldi, do PP, 2,5%, manteve. Denise Carvalho, do PCdoB, 2,4%, cresceu 0,5%. Leonardo Riso, do Partido Novo, manteve os 2% de antes. Ninguém, nulo e tal, 9,6%. E indecisos e não souberam responder aqui, 26,6%. Vamos agora trazer o cenário para a presidência da República. Bolsonaro lidera em Goiás, pesquisa foi feita só no estado, ele aparece com 40,8%, ele cresceu 2,1%. Lula caiu 1,8%, aparece agora com 35,5%, ainda assim, com uma margem de erro de 3,5% para mais ou para menos, estão empatados dentro da margem de erro. Ciro Gomes cresceu 1,6%, aparece agora com 6,6%. Simone Tebet, 2,5%. Pablo Marçal, que vai ou não vai ser candidato, tudo indica que não, está brigando na justiça, 1,5%. Emael, 0,2%. O mesmo Vera Lúcia, do PSTU. Felipe Dávila, do Partido Novo. Sofia Manzano, PCB, todos eles com 0,2%. Péricles, da UP, com 0,1%. Não souberam ou não responderam, 7,6%. Branco e nulo, 4,4%. Aqui um cenário, de polarização lá em Goiás, num patamar acima do que outros estados apontam. Em alguns outros estados o Ciro consegue chegar em 10%, 9%, e a diferença entre Lula e Bolsonaro ser até maior, em alguns estados a favor do Lula, outros de Bolsonaro. Mas o que eu tenho também conversado com amigos de Goiás é que lá você tem muita gente agora muito descontente com o governo Bolsonaro, que esperava mais dele, enfim, em vários aspectos, mas que ainda assim estão votando no Bolsonaro só porque não querem a volta do PT. É o principal argumento de muitos eleitores. É claro e óbvio que vai ter gente que gosta do Bolsonaro, acha ele o melhor e tal. Eu estou dizendo daquilo que eu estou conversando com algumas pessoas, falando que há, claro, o eleitor, o bolsonarista mesmo ali, o convicto, como há o eleitor lulista convicto. Mas o que acontece em Goiás, eu acho que é o que acontece em boa parte do Brasil, em que muitos dizem votar no Bolsonaro só porque não querem a volta do Lula, e outros dizem votar no Lula só porque não querem Bolsonaro continuar. E estão meio que de olho. Se o Ciro, por exemplo, conseguir crescer, e passar confiança para o eleitor de que pode quebrar a polarização, pode ser que o Ciro consiga, então, atrair esse eleitor que está com um só porque rejeita mais o outro, ou com outro só porque rejeita mais um, para esse eleitor dar ao Ciro a chance de assumir, quem sabe ali, uma vaga para ir para o segundo turno. E indo, na minha opinião, contra Lula ou contra Bolsonaro, o Ciro conseguiria vencer essas eleições. Inclusive, um ponto importante aqui é saber, por exemplo, se o Ciro conseguisse chegar no segundo turno, que o grande desafio dele é esse, Caiado certamente estaria no palanque do Ciro, e isso seria importante para ele lá no estado de Goiás. Mas vamos aguardar, a campanha acabou de começar, eu gravo esse vídeo no dia 22/8, agora os candidatos aí, Bolsonaro, Ciro, Lula e Simone Tebet, irão ao Jornal Nacional, um espaço importante que o Brasil meio que para assistir. Vamos ver como cada um se comporta, teremos alguns debates aí, Lula e Bolsonaro fugiram de alguns, mas agora dão sinais que vão participar de outros. Vamos realmente esperar para ver se isso se confirma. Eu espero que sim. Então acho que é um direito do eleitor de assistir, de avaliar, para julgar aquele que tem as melhores propostas, ideias, o melhor projeto para fazer com que o Brasil gere emprego, renda, enfim, que ajude a reindustrializar o nosso Brasil, resolva o problema da saúde, da educação, e não simplesmente que fique nesse discurso de se apresentar como uma negação do outro. Não, o Brasil precisa de uma afirmação em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que eu acredito e é isso que eu tenho oferecido em relação à minha própria candidatura, e quem quiser saber a respeito dela, eu vou deixar um link no comentário fixo, e mesmo sendo de Goiás, você pode nos ajudar, como eu disse, falando de mim para amigos que votam aqui em Minas e também colaborando com a nossa vaquinha virtual a partir de R$10, uma ajuda super importante para que a nossa mensagem chegue mais longe. Pessoal, é isso.
Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.